Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste vídeo, vamos fazer alguns comentários sobre a encíclica do Papa Emérito Bento XVI, chamada Spe Salvi, que é uma expressão em latim que quer dizer salvos pela esperança. Esta encíclica foi de 2007. Comentários estes, adaptados da pregação do mesmo nome, do padre e teólogo Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, da Diocese de Cuiabá. Nesta encíclica, o Papa nos fala da esperança cristã. Bom, se o Papa nos fala de uma esperança cristã, então a gente deduz que existe uma esperança que não é cristã. Interessante, não é? A esperança que não é cristã é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, que vê como possível a realização daquilo que espera. A esperança que não é cristã é a confiança em coisas boas. Já o fundamento da esperança cristã é Deus. Nós, cristãos, esperamos que a morte não seja a última palavra. Não por otimismo, mas porque na ressurreição de Jesus, Deus nos deu uma esperança viva, como nos fala o Espírito Santo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nossa esperança é na vida eterna, na vida que não passará, uma vida onde não haverá sofrimento, não haverá dor, e esta vida, definitivamente, não é neste mundo. E o Papa diz que nós estamos empobrecendo a esperança cristã. E por quê? Porque estamos transformando a esperança cristã num otimismo mundano. E ela, a esperança cristã, é muito mais do que isso. Pois a verdadeira esperança cristã, a esperança com E maiúsculo, diríamos assim, é a esperança de salvação de nossas almas para vivermos eternamente com Deus no gozo do Senhor. Veja, podemos buscar a igreja, podemos buscar a fé cristã na esperança de que Deus nos cure de uma doença que porventura tenhamos, que Deus nos consiga um emprego, que Deus nos tire de uma situação difícil. Essa é uma esperança boa, não é uma esperança ruim. Por exemplo, a cura de uma doença não é uma esperança ruim. Não é pecado querer uma cura, querer uma ação milagrosa de Deus. Não. Procuremos um médico, rezemos, vamos à igreja, corramos atrás da cura, mas saibamos, depois que ficarmos curados desta doença, virá outra doença. E um dia vamos acabar morrendo de alguma coisa. Não é verdade? Então, estas pequenas esperanças que a gente tem, isso é coisa boa, não é coisa ruim. Mas isso não é esperança com E maiúsculo. A esperança com E maiúsculo é a salvação eterna, a vida eterna com Deus. E sabe qual a importância de se ter a verdadeira esperança? Porque quando nós colocamos as pequenas esperanças no lugar da grande esperança, e então, ao sermos visitados pela cruz, e sempre acontece, afinal não existe vida sem cruz, ao sermos visitados pela cruz a gente se desespera. Entende? Quando nós colocamos as pequenas esperanças no lugar da grande esperança e a cruz nos visita,
a gente se desespera. É como se puxasse o chão sobre o qual nós estamos apoiados. Pois a gente vai se iludindo com as pequenas esperanças, que são efêmeras, passageiras, são como um sopro. E aí, quando vem a cruz, a gente se desilude. Vou citar, com algumas situações, o perigo de se colocar as pequenas esperanças no lugar da grande esperança. Por exemplo, quando colocamos a nossa esperança em nossa família, como a família sendo o nosso esteio, ou seja, o nosso apoio. Quando ela, então, a nossa família, na qual confiávamos tanto, começa a se desagregar, se desentender, se desestruturar, nós então nos desesperamos. Ou quando também pessoas que são muitas vezes o porto seguro para nós morrem ou são acometidas por doença grave, nós então, via de regra, nos desesperamos. E por quê? Porque colocamos nossa esperança nestas coisas mundanas e não em Deus. Deus é que é o nosso esteio, o nosso apoio, Ele, mais ninguém. Lógico, na sua providência, Deus nos dá as forças necessárias para obter o essencial para a nossa vida. Vejam bem, o essencial. O supérfluo, Deus não nos garante. Mas o essencial para vivermos, sim, isso nunca nos faltará. Deus também se utiliza de criaturas para prover as nossas necessidades materiais e espirituais. Mas Ele, Deus, que é a fonte de todo o bem. Por isso, precisamos confiar sempre nele. É Ele que provê todas as coisas de que nós necessitamos. Outro exemplo é quando colocamos a nossa esperança no emprego e de repente perdemos este emprego e então nos desesperamos. Ou quando colocamos a nossa esperança na nossa profissão e por razões de saúde, muitas vezes, temos que nos afastar da profissão, temos que nos afastar do nosso ganha-pão. A gente então perde o nosso norte, pois colocamos nossa esperança nessas seguranças humanas, mundanas. E o desespero acontece exatamente quando a gente se ilude com essas pequenas esperanças e esquece da grande esperança que é Deus, que é a salvação de nossas almas, a vida eterna, para o qual fomos feitos. Assim, precisamos pôr nossa confiança, nossa esperança sempre em Deus, no seu poder e na sua bondade, no seu amor por nós, um amor que supera todo o nosso entendimento, que supera toda a lógica humana, que supera todo o senso humano. Não é que devamos fechar os olhos para todas as coisas deste mundo e detestar tudo que é do mundo, não. Nós não somos puro espírito, somos também de carne e osso e necessitamos dos bens e serviços deste mundo. Agora, devemos usufruir destes bens, como nos ensina a Santa Igreja. Transitar entre os bens que passam, de forma que abracemos os que não passam. Ou seja, usar os bens deste mundo com prudência e gratidão a Deus, mas não prender o nosso coração a eles, como se já fossem o bem último e definitivo da existência humana. Entende? Deus, com seu reino, é que é o supremo bem. Devemos ter bem isto em mente. E é Deus e seu reino que devemos buscar antes e acima de tudo. Como nos ensina o próprio Espírito Santo na Sagrada Escritura, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Só que, muitas vezes, a gente quer tirar o céu lá de junto de Deus, ou seja, pegarmos o paraíso que nos espera na eternidade e começamos a projetar um pequeno céu, um pequeno paraíso aqui na terra.
idealizando, ou seja, projetando de maneira ideal, perfeita para nossas vidas, o trabalho, a profissão, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, o namoro, o noivado, as relações na paróquia. E aí caímos na ilusão, nos iludimos e fatalmente nos decepcionamos. Sim, pois eu, você, seu cônjuge, seu filho, filha, seus pais, parentes, amigos, vizinhos, irmãos de fé, colegas de trabalho, etc. Não damos conta de viver o paraíso aqui na terra, pois cada um de nós já nasce com o pecado original. Aquela lei que nos fala o Espírito Santo por São Paulo em Romanos 7,19. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Assim, devemos viver esta vida sub specie eternitatis, expressão em latim que significa sob o aspecto da eternidade. E, nesse sentido, tiramos uma outra grande lição disso. Ao vivermos na subespécie eternitatis, todo cristão é jovem. Sim, você que está me ouvindo e já passou da meia-idade, alegre-se, pois você é jovem ainda. Sim, pois somente quem tem a esperança cristã é eternamente jovem. Sabe por quê? Qual é a atitude normalmente do jovem? O jovem é aquele que tem pouca vida para trás e muita vida pela frente. Então, o jovem espera, ele tem aquela sensação da vida que floresce, mas quem já se encontra depois da meia-idade vai se aproximando mais da morte. E, de certa forma, vai perdendo muito da alegria, vai se tornando um pouco mais amargo, mais desiludido, mais triste, principalmente depois dos 40, 50 anos de idade. A chamada crise da meia-idade. Isto por quê? Porque estas pessoas olham para trás e veem que tem mais chão para trás do que para frente. Como também, a partir dessa idade, a saúde e a capacidade produtiva já não são mais as mesmas. Então as pessoas ficam mais amargas, desiludidas, ou seja, elas esperavam um paraíso aqui na terra e ele não veio. E provavelmente não virá. Se em 40, 50 anos não veio, é possível que nos próximos 30, 40 anos também não venha. Então, a pessoa começa a ficar desanimada. Muitas vezes entra num processo depressivo, começa a ficar mais amarga, pois existe uma desilusão, uma frustração. A pessoa deixa de ter aquilo que é próprio da juventude, o entusiasmo. Mas aí é que está. Isso não deve acontecer com nós cristãos, pois devemos viver sub specie eternitatis, sob o aspecto da eternidade. Por isso, sabemos que esta vida aqui é passageira e sabemos que vamos entrar na vida verdadeira que vem depois, vida esta que jamais acabará. E é por isso que o cristão é eternamente jovem, pois ele sabe que tem sempre muito mais vida pela frente do que para trás. Estamos certos que a vida que virá é a vida que vale a pena. E isso nos enche de alegria. Nós que, após a meia-idade, nos encontramos muitas vezes desiludidos, frustrados, decepcionados, pois sabemos que aquilo que nós não fomos capazes de realizar nesta vida, que todo o sofrimento decorrente das frustrações desta vida, todo este rio de lágrimas será enxugado no céu. E assim, tudo aquilo que não fomos capazes de realizar nesta vida, será a vida plena no céu. Então, precisamos entender que a felicidade que experimento neste mundo é um prenúncio, é uma antecipação do gozo do céu. É só um começo, é um tira-gosto. O prato principal, o banquete, será no céu. Assim, ao nos depararmos com uma saborosa comida, uma saborosa sobremesa, com aquele drink irresistível,
aquela silhueta adornada pelo Criador do corpo feminino, aquele cochilo gostoso que nos assalta em meio ao dia cansativo de trabalho, ao nos depararmos com o gozo inefável de uma relação sexual santa, enfim, ao nos depararmos com tudo aquilo que é carinho de Deus para nós, em meio à nossa peregrinação neste vale que o pecado transformou em lágrimas, que é esta vida, dizermos: meu Deus, se esses bens terrenos são tão bons, tão agradáveis, como não será no céu? E o Espírito Santo, por São Pedro, em 1 Pedro 3,15, diz assim: estejamos prontos para dar a razão de vossa esperança. Sabe por quê? Porque os cristãos, para quem Pedro falava, naquela época, não viviam a teologia da prosperidade. Eles não viviam em praias, todos felizes, tomando água de coco, curtindo e gozando a vida. Pelo contrário, eles eram perseguidos, levados aos leões, queimados vivos. É isto que acontecia com os cristãos na época de Pedro. No entanto, os cristãos daquela época tinham a alegria de viver, pois eles tinham a inabalável certeza de que esta vida era só o começo. Assim, nós também, do mundo contemporâneo, auxiliados pela graça, temos que estar prontos para dar a razão de nossa esperança em todas as etapas e acontecimentos de nossa vida, porque nossa esperança, nossa felicidade está na ressurreição de Cristo, que nos abriu a porta do céu. E assim nele, em Cristo, ou seja, na nossa pertença pela fé e pelo batismo ao seu corpo místico, que é a igreja, ressuscitaremos em corpo e alma também. Nossa esperança, então, está na felicidade e na vida que virá depois da morte. Isso faz com que, dentro de nós, exista uma vida que cresce, que floresce, e não uma vida que se definha na tristeza de antever uma morte que nos desliga, nos arranca totalmente do gozo dos bens terrenos, sejam os bens materiais, sejam os bens afetivos. Portanto, quando estivermos tristes, para baixo, olhos fixos no céu, sursum corda, expressão em latim usada pela igreja no prefácio, no início da oração eucarística na Santa Missa, que quer dizer corações ao alto. Nas desilusões, portanto, desta vida, olhos fixos no céu, olhos fixos na felicidade que vem de Deus e junto de Deus no céu. Um dia a alcançaremos, por misericórdia. E saibamos, não estamos neste mundo para alcançar a felicidade plena. Neste mundo é possível sim alguma felicidade, mas não a felicidade plena, perfeita, completa. Esta só alcançaremos no céu, que é a eternidade junto de Deus. Se quisermos a felicidade perfeita nesta vida, o que terminaremos por conseguir será um inferno, pois o ser humano não dá conta. Chegamos ao final de mais um vídeo deste canal. Até o próximo, se Deus quiser.